Olá! Nesse vídeo, farei uma breve apresentação das ferramentas e do kit didático utilizados na disciplina ES 670, Projeto de Sistemas Embarcados. Apresentarei o microcontrolador e o kit de desenvolvimento utilizado na disciplina, incluindo os periféricos que serão utilizados, e também farei uma breve revisão das ferramentas de software que utilizaremos para programar e depurar os códigos desenvolvidos em linguagem C para esse microcontrolador. O kit utilizado na disciplina é uma placa da Freescale FRDM KL25Z, essa placa central, conectada a um kit de desenvolvimento MPLAB 2 da Mosaico. Então foi uma adaptação que nós fizemos aqui na Unicamp. Inicialmente nós utilizávamos essa placa de baixo da Mosaico com o processador original, que era um PIC, e fizemos uma adaptação para suportar esse microcontrolador da Freescale, que é um ARM M0+. Então, até 2015, nós utilizamos o microcontrolador PIC 18F4550, que vinha no kit MPLAB 2 da Mosaico, mas esse microcontrolador ele era muito limitado. Então, resolvemos mudar para o microcontrolador da Freescale, o MKL25Z128VLK4. Nossa, é um nome bem grandão, né? Esse microcontrolador ele está presente no kit de desenvolvimento KL25Z da própria Freescale. Então, é um microcontrolador Cortex-M, é um M0 de 32 bits, projetado para ser ultra eficiente em consumo de energia. A linha M0 tem essa característica de ser econômica em termos de energia. Então ele consome, varia o modo de operação, mas ele consome em média 9,8 microwatts por megahertz, né? Depende da frequência que você configura o microcontrolador. Permite a depuração através de interface JTAG ou SWD, certo? E possui a arquitetura von Neumann, né? Uma arquitetura que o barramento de dados e o barramento de programa é o mesmo barramento, né? Então, memória de dados e memória de programa compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Esse kit ele pode operar, no caso desse microcontrolador, em até 48 MHz, ele possui 16 KB de RAM e 128 KB de memória flash, memória de programa, possui duas interfaces SPI, uma interface USB, que pode operar no modo host ou device, uma interface 2C para comunicação, o ART. Então todos esses protocolos, essas portas aqui, esses módulos, são módulos de comunicação. Possui um clock de tempo real para a implementação de relógio para marcar o tempo. Ele possui vários timers que permitem a implementação de PWM, né, que é uma modulação por largura de pulso. Nós veremos no curso a seguir. Possui conversor AD de 16 bits, conversor DA de 12 bits. Ele possui um sensor touch na parte superior do kit e possui 66 pinos de entradas e saídas gerais, né? Entradas e saídas digitais. Então aqui é a região do touch, que ele já tem suporte nativo no kit. Essa aqui é a conexão USB para o gravador e debugger, e essa aqui é a porta USB do microcontrolador. Ele possui esses barramentos que nós utilizamos para fazer a adaptação na placa MPLAB 2. Esses barramentos dão acesso aos pinos do microcontrolador, que é esse dispositivo aqui central na placa. Outra coisa importante, vocês vão ver que tem um outro chipzinho aqui. Esse aqui também é um microcontrolador. Apesar de ser menor, ter um número de pinos menor, esse microcontrolador é um ARM M4, tem maior poder de processamento do que esse ARM M0, que é o
microcontrolador target, né? Esse microcontrolador aqui, qual é o papel dele? Ele é responsável por fazer a gravação do código nesse microcontrolador aqui. Então ele vai se comunicar via essa porta aqui, OpenSDA, via um cabo USB com um computador, vai ser conectado aqui. E esse microcontrolador ele é responsável por fazer a comunicação, pegar, no caso, quando for gravar o código, receber o código pela USB do computador e gravar o código no microcontrolador, e também por controlar o processo de debugger, que é a visualização das variáveis desse microcontrolador. Então ele vai ficar se comunicando com esse microcontrolador e transmitindo via USB os dados em tempo real do microcontrolador. Possui um LED aqui RGB, certo? Um LED vermelho, azul e verde no mesmo LED. Nós utilizaremos no primeiro experimento. Um botão de reset do kit. Essas são as principais informações a respeito do kit. Nessa figura é apresentado um diagrama esquemático do kit, né? Vocês podem ver, ele está rotacionado 90 graus aqui no sentido horário, né? Para ver que está aqui o touch aqui em cima, tem os headers aqui, né? Nessas duas laterais, e aqui está o microcontrolador target, que é o microcontrolador que nós vamos programar. Tem aqui o LED RGB, certo? E aqui tem outro microcontrolador, que é o microcontrolador do OpenSDA, que é a plataforma para gravação e debugger do microcontrolador target, né? Que se comunica via USB. Então, aqui está representando detalhes, mostrando os osciladores dos dois microcontroladores, mostrando a comunicação entre eles, via o ART aqui e via o protocolo SWD, que é o protocolo para gravação e debugger. O ART é porque esse microcontrolador permite que a partir dessa porta USB aqui, que é utilizado para gravação do microcontrolador e depuração, possa ser utilizado também para comunicação UART desse microcontrolador, do microcontrolador target, com o computador, né? Então, ele usa essa comunicação UART aqui. E aí tem questões de detalhes de alimentação, o pino de reset está aqui embaixo. Então, como falei para vocês, o OpenSDA é um adaptador de debug serial de padrão aberto. Ele é responsável por quê? Por gravar o código no microcontrolador target e por permitir o debug, a depuração, ou seja, permitir a visualização de variáveis do microcontrolador target em tempo real. Então, como eu falei, servem para programar, para debugar e para fazer uma comunicação USB serial via COM virtual com o computador target. Tem uma outra figura aqui mostrando como unidade central o OpenSDA, além do pino do botão de reset, ele tem um LEDzinho verde que indica que está funcionando o OpenSDA. Então, quando você liga o USB no computador, você vai ver acender um LED verde no kit, próximo ao microcontrolador do OpenSDA. E aqui está mais explícito a comunicação, né? Que tem a UART, tem algumas GPIOs que são utilizadas para comunicação SWD, para fazer a gravação e a depuração do código, e o pino de reset, que reseta, que é compartilhado entre os dois microcontroladores, né? Que permite o reset do microcontrolador target. E aqui desse lado estaria o computador host conectado via cabo USB, que é usado tanto para gravação, para debugging, quanto para uma eventual comunicação serial direto aqui com o microcontrolador target. E a gente vai explorar isso em algumas aulas futuras. Como eu já falei, o OpenSDA, que é o debugger gravador, ele é implementado em um microcontrolador Cortex M4, Kinetis K20, mas nós não gravamos esse microcontrolador, nós só utilizamos ele de forma transparente para fazer a gravação e o debugger do nosso microcontrolador target, que é um ARM M0 Plus. O circuito conta com LED e com push button, que é usado para o reset do microcontrolador target, ou para colocar o sistema no modo
bootloader, que nós não utilizaremos na disciplina. Então essas são as principais, o resto das coisas que eu já comuniquei para vocês nos slides anteriores. Na página da disciplina eu deixei os links, na verdade eu coloquei disponível os principais documentos de referência do nosso kit, das nossas ferramentas. Peço que vocês acessem-os, deem uma olhada, especialmente esses aqui marcados em negrito, né? Esse Quick Start Guide, para vocês entenderem um pouco mais a plataforma, o kit de desenvolvimento. Também dá uma olhada nesse documento, Getting Started with Kinetics SDK, que é um documento que descreve de forma simples como utilizar a biblioteca KSDK, que nós utilizaremos no curso. Esse documento traz detalhamento da biblioteca KSDK, vocês precisarão consultá-lo ao longo dos exercícios do curso. Esse arquivo aqui é um arquivo de pinouts, que são as conexões de pinos do kit, certo? Como é que estão ligados no microcontrolador. E recomendo também que vocês olhem lá na página do curso, tem um documento no formato de planilha, acho que é OBS, é um formato aberto, que permitirão vocês verem quais pinos do microcontrolador target, que é o M0 Plus, estão conectados aos periféricos da placa base, que é essa placa da MPLAB 2 da Mosaico. E esses documentos aqui de baixo, eles trazem detalhes do microcontrolador. E esse último documento é o manual de uso do kit, ele é um manual mais completo do que esse primeiro aqui. Nesse curso, exploraremos os principais periféricos do microcontrolador target, do kit FRDM KL25Z. Dentre esses recursos, podemos citar as entradas e saídas digitais para leituras de botões, acionamentos de LEDs, controle de um display LCD, controle de displays de 7 segmentos, sinais de saída PWM para controle da velocidade de rotação do cooler do kit, para controle de aquecimento do resistor, conversores ADs para leitura do sinal de temperatura do diodo, módulo de captura e comparação para medição de frequência, ou seja, para medição de velocidade do cooler. Também utilizaremos a comunicação UART para prover comunicação do kit com o computador através de um cabo USB com conexão com virtual. Então, tudo isso nós exploraremos nesse nosso curso. Como eu havia falado, esse é o microcontrolador target que será utilizado na disciplina, que faz parte do kit FRDM KL25Z. Sempre que eu falar microcontrolador target, é o microcontrolador no qual nós faremos os programas e gravaremos o programa e testaremos, né? Então, é o microcontrolador de destino. Também, como já foi falado, nessa disciplina utilizaremos os periféricos do kit MCLAB 2, que originalmente era equipado com o microcontrolador PIC18F. Na página do curso, no Moodle, vocês encontrarão o arquivo FRDMKL25Z Pinouts, um arquivo no formato ODS, que é um formato de planilha aberta, que vocês conseguirão encontrar em quais pinos do microcontrolador target, em quais portas e pinos, estão conectados os periféricos da placa MCLAB. Então vocês podem abrir esse arquivo ODS, olhem na segunda aba desse arquivo, que é a aba KL25C Adapter MCLAB 2, e aí vocês conseguem ver na coluna porta do ARM, descrito qual é a porta do ARM que está conectada a cada um dos periféricos do kit, como botões, LED, aquecedor, ventilador, etc. Tudo está muito bem especificado nesse arquivo. Essa aqui é a primeira versão da placa de adaptação, que fazia a adaptação dos pinos do kit da Freescale FRDM KL25Z para o formato dos pinos do PIC18. Essa placa evoluiu e foi feita através de uma placa de circuito impresso. Essa aqui ainda não é a versão final nessa foto. Se vocês olharem lá no vídeo da disciplina,
Tem uma placa embaixo com optoacopladores para fazer a proteção do circuito, então foi evoluída ao passar dos anos para a gente ter um kit mais robusto. Então agora eu vou mostrar para vocês os principais periféricos do nosso kit MC-Lab 2. Que ele é equipado com um display LCD de 2 linhas e 16 colunas, alfanumérico, que será a nossa principal interface de comunicação local com o ambiente externo, né? Também ele é equipado com 4 displays de 7 segmentos, multiplexados em somente 7 portas do microcontrolador. Então dá para fazer práticas interessantes com esse display, como vocês verão nas aulas a seguir. Ele é equipado com 4 LEDs vermelhos e 4 botões, sendo que cada um desse par LED botão compartilha o mesmo pino do microcontrolador. Então só dá para usar ou o LED ou o botão a cada instante, não dá para usar ambos, o LED e o botão, né? O mesmo LED, o LED 1 e o botão 1 não podem ser usados ao mesmo tempo. Mas você pode usar o LED 1, que é o LED mais à esquerda, e o botão 2, por exemplo. Certo? Desde que você configure o kit para isso. Ele possui um conector RS232, que é muito utilizado para fazer comunicação com equipamentos industriais, como motores. O RS232, como a gente vai ver numa aula no futuro, ele é um padrão de comunicação elétrico, mas ele utiliza como protocolo de alto nível a comunicação serial através de UART, que a gente também vai estudar. Conector de gravação nós não utilizamos, porque nós não utilizamos mais o PIC. Nós temos um outro microcontrolador adaptado aqui. Temos um LED infravermelho e um fototransistor para implementar um tacômetro, um medidor de frequência, né? O LED emite luz e o fototransistor percebe essa luz, e as pás do ventilador vão alternando a recepção da luz no fototransistor ou não, e a partir da frequência dessa chegada de luz dá para obter a frequência de rotação do cooler aqui, que ele foi representado com o motor. Temos um aquecedor, que é um resistor de 60 ohms de 5 watts. Esse resistor verde aqui, e na figura não está dando para ver, mas temos também um diodo que funciona como sensor de temperatura. Na página da disciplina também é apresentado o esquema elétrico desse kit, e sempre que quando for conveniente eu apresentarei algumas partes do esquema elétrico para a gente fazer os experimentos. Então aqui são os principais periféricos que já foram apresentados no slide anterior. O display, como eu falei, é um display de 16 linhas e 2 colunas. Ele se comunica com o microcontrolador através de conexão paralela de 8 vias de dados e 2 vias para controle, o Enable e o RS, que a gente vai estudar nas aulas a seguir. E da forma que ele está conectado, só permite a escrita no display, não permite a leitura. Mas isso não é uma funcionalidade muito importante, ler do display o que foi escrito anteriormente, né? Importante, essas portas aqui de comunicação se referem às portas do PIC. Vocês vão ter que olhar lá naquele arquivo aquele arquivo daquela planilha que tem na nossa página do curso em materiais auxiliares, para ver quais são os pinos do microcontrolador ARM que estão conectados, que são os pinos da porta C do ARM, da C0 até a C13, isso. C0 a C7 usado para dados, C0 a C7, perdão, que são usados para os dados. Então esses pinos aqui se referem ao PIC. O display de 7 segmentos, como eu falei, ele utiliza 7 pinos para cada um dos segmentos, mais 4 pinos para selecionar qual display é aceso a cada instante, né? Então no total são 7 mais 4, são 11 pinos de comunicação para controlar os 4 displays de 7 segmentos. Também estudaremos isso na aula a seguir. Lembrando que nesses slides aqui, todos esses pinos se referem aos pinos do PIC, mas na tabela tem a conversão para os pinos do ARM.
os 4 push buttons, que a gente chama de teclado, lá na planilha dos pinos do ARM. Dessas 4 teclas, essa e essa estão ligadas diretamente no microcontrolador ARM. Essa aqui precisa mover um jumper que a gente não está utilizando, então esse pino aqui fica, esse botão fica inutilizável, assim como o LED que fica aqui em cima, certo? E esses botões, eles são com lógica invertida. Quando eles não são pressionados, quando eles estão livres, eles mandam um nível lógico alto para o microcontrolador, 5 volts, e quando eles são pressionados, ele manda um nível baixo, 0 volts. Lembrando que esse microcontrolador que a gente usa, esse ARM da Freescale, ele opera com tensão de alimentação de 3,3 volts, mas os pinos dele suportam entradas de 5 volts. Temos então também os 4 LEDs, né, que são conectados nos mesmos pinos dos botões, e devido a essa arquitetura, em algumas situações eles ficam levemente acesos, certo? A não ser quando configuramos os pinos como saída, que nós conseguimos ter um controle melhor dele. Mesmo assim, eles ficam, se a gente configurar os botões como entrada, então devido ao resistor de pull-up do circuito dos botões, eles vão ficar levemente acesos quando os botões estiverem configurados para operar, ou seja, quando os pinos estiverem configurados como entrada. Quando configurar como saída, aí eles vão ficar totalmente acesos ou totalmente apagados, de acordo com o sinal que mandarmos do microcontrolador. Ele também é equipado com um buzzer, essa pecinha aqui, é uma buzininha, só que é uma buzininha não auto-oscilante. O que significa isso? Se eu mandar nível de tensão alto para ele 5 volts, ele vai fazer um tec e não vai ficar fazendo barulho. A gente tem que ficar alterando um sinal alto e baixo, mandar um sinal mão da quadrada para que a buzina toque bem, do jeito que a gente espera. E de acordo com a frequência desse pulso, o sinal do buzzer fica mais agudo ou mais grave, né? Por isso que esse é um buzzer não auto-oscilante. Então, o sinal tem que ser um sinal oscilante para fazer ela emitir ruído, né? Existem buzzers auto-oscilantes, que você coloca um nível alto, ele vai emitir um sinal numa frequência fixa, mas não é o caso desse kit. Sensor de temperatura, é esse diodinho que está próximo ao resistor aquecedor. Ele suporta temperaturas de até 90 graus, então tome muito cuidado quando forem fazer os experimentos com o aquecedor para não danificar o diodo, certo? Isso eu vou lembrar vocês quando for o momento oportuno. E aqui o aquecedor, como eu falei para vocês, é o resistor de 68 ohms, 5 watts, que o controle de aquecimento, a potência aplicada sobre o resistor é controlada através por sinal PWM, como nós estudaremos. O tacômetro é composto por um LED infravermelho e um fototransistor, que permite, como eu falei para vocês, medir a velocidade do cooler. E aqui tem a IDE Kinetics Design Studio, que é um ambiente de desenvolvimento que nós utilizaremos ao longo do curso, que foi solicitado para vocês fazerem a instalação no computador da casa de vocês. Tem um tutorial na página para vocês configurarem, né? Lembrando que os botões mais importantes são esse martelinho aqui, que é o Build, né? Que é basicamente o botão que faz a compilação e o linker do código, então ele gera o código executável. E o botão da baratinha aqui é o botão de debugger e gravação, né? Quando você clica nele, ele faz a gravação do código que foi construído anteriormente e grava no microcontrolador, certo? E abre a tela de debug. Quando você pressionar o botãozinho aqui dessa baratinha verde, desse besourinho verde, ele vai entrar na tela debug, que abrirá interfaces para você controlar o debugger, colocar breaking points, verificar o estado de variáveis e conseguir a execução linha a linha do código em linguagem C. Lembrando que se você fizer uma alteração no código aqui em linguagem C, em um dos arquivos que estão descritos aqui, e pressionar o botão de debugger, sem pressionar o botão de build, ele vai automaticamente primeiro buildar, construir o projeto, compilar o projeto, para depois gravar no microcontrolador. Uma coisa importante também é que cada um dos projetos será mostrado em uma pasta aqui, né?
Lembrando que essa pasta aqui corresponde ao Workspace, que é a pasta no seu computador, onde ficarão os projetos. Cada projeto ficará em uma pasta independente dessa pasta maior. E dentro da subpasta Source, vocês encontrarão os arquivos .c e .h dos códigos que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, o Kinect Design Studio, o nosso KDS, ele é baseado em Eclipse, suporta vários microcontroladores da Freescale Cortex-M, ele é integrado ao Processor Expert, que é um aplicativo que permite a configuração dos pinos e dos I/Os do microcontrolador através de uma interface gráfica, mas nós não utilizaremos o Processor Expert aqui no curso, porque nós faremos essa configuração manual. É importante que vocês tenham algum conhecimento de configuração manual através dos registradores, então praticaremos isso e não utilizaremos o Processor Expert. Algumas vezes nós utilizaremos a biblioteca Hall do KSDK, que permitirá a vocês configurar os periféricos de forma simplificada, sem que precisem acessar os registradores. Então, dependendo do periférico, dependendo das aulas, nós iremos utilizar a configuração através da Hall ou através da manipulação direta de registradores. O KDE suporta diversos adaptadores de debug, entre eles o PIE USB Multilink Universal, que é o controlador que vem lá do OpenSDA, que é o nosso gravador e debugger do nosso kit. E ele também dá suporte à biblioteca NewLib nano-C, que é uma biblioteca que implementa algumas funções padrão da linguagem C, como printf, scanf, só que é uma biblioteca otimizada para desempenho para sistemas embarcados, diferente das bibliotecas que vocês utilizavam nos compiladores C para PC. Nesse curso, nós utilizaremos em algumas atividades a KSDK, que é a Kinect Software Development Kit, né? Que é um conjunto de bibliotecas para acesso, para facilitar a utilização de alguns recursos do microcontrolador. Ela fornece interface de hardware, entre elas a biblioteca Hall, que é a Hardware Abstraction Layer, e a Low Layer, que permite um uso mais fácil dos periféricos do microcontrolador, sem que seja necessário descer em um nível tão baixo no controle de registradores. Ela oferece drivers de periféricos para sistemas operacionais de tempo real, RTOS, e pilhas de middleware, por exemplo, pilhas para controle de USB. Então ela fornece alguns softwares avançados como comunicação USB e o uso de sistemas operacionais de tempo real. E essas bibliotecas que oferecem interface de hardware e camada de abstração de hardware, a Low Layer e a Hall, elas não são caixa preta. Elas são bibliotecas que têm um código-fonte disponível. Então, o objetivo dessas bibliotecas é serem didáticas. Você pode abrir as funções e pode adaptar para fazer seu próprio código. Então, isso é uma das coisas bastante úteis dessas bibliotecas Hall que os fabricantes dos microcontroladores ARM disponibilizam, né? Elas são sempre bem comentadas e tentam ser claras. Não são necessariamente voltadas para um alto desempenho, mas sim para clareza. Tanto que muitas vezes, quando a gente precisa de algo mais rápido, às vezes nós precisamos criar nossas próprias bibliotecas de configuração dos registradores, mas nós podemos utilizar as bibliotecas da Hall, no caso da KSDK, como base para criar as nossas bibliotecas. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve introdução dos principais recursos de hardware e software que nós utilizaremos nessa disciplina nesse semestre. Muitos desses recursos de software e hardware ficarão mais claros ao decorrer do curso. Mas aqui foi um review real. É bom que vocês se esforcem para entender o que foi apresentado nesse slide. Algumas dúvidas permanecerão em mente. Por favor, perguntem para mim e para os auxiliares o PED e o PAD as dúvidas que vocês tiverem. E a gente vai esclarecendo e tudo ficará mais claro ao longo do curso. Perfeito? Espero que vocês gostem do curso e me coloco à disposição para dúvidas. Muito obrigado.